Quem não tem criptomoedas hoje, no meu entendimento, está completamente fora da realidade. Existem vários motivos para você ter uma parte da sua posição em criptomoedas. Uma série de motivos econômicos, macroeconômicos a nível mundial, para que você tenha uma boa diversificação e pelo menos uma parte em criptos. Dia 25 de março, às 8 horas da noite, lá no YouTube, eu vou produzir uma live gratuita, mais 2 convidados, em que nós vamos falar sobre este tema. Quais são as oportunidades de investimento no mercado financeiro no mundo de hoje e quais serão as melhores oportunidades para o ano 2024. E você não perde isto, senão você vai se arrepender, com certeza. Eu espero vocês lá. E aí, senhores, tudo bem? Como vocês estão? Aqui quem fala é História na Área. Não se esqueçam de dar um joinha aí. Nós vamos imediatamente conversar hoje sobre um dos maiores detalhes, um dos detalhes mais importantes que muitos traders esquecem. E esse detalhe faz com que a maioria deles percam dinheiro. Então o que eu vou falar hoje é uma espécie de segredo. Vamos ver se vocês conseguem capturar todas as ideias que eu vou estar tentando transferir nesse vídeo de hoje. Esse vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, mas eu acho que vale a pena ouvir cada segundo dele até o final. É o seguinte, gente. Vamos conversar um pouquinho sobre um dos maiores erros que eu vejo os traders cometendo, tá? Gente, primeiro, se você estivesse entrando dentro de um brechó ou dentro de uma venda de garagem, vocês imediatamente adotariam uma postura mental que é a seguinte: eu sei que o que tem aqui, a maior parte das coisas que tem aqui é quinquilharia. A maior parte das coisas que tem aqui são coisas que outras pessoas já usaram e não querem mais, e justamente porque não querem mais é que estão vendendo. E por isso não vou achar coisas muito boas aqui. Mas por que a gente mesmo assim entra dentro de um brechó ou entra dentro de um garage, de uma venda de garagem? Porque a gente sempre sabe que às vezes uma coisa que outra, um ponto eventual, uma coisa eventual que a gente localize pode ser uma ótima compra. Pode ser uma ótima entrada. A maior parte do tempo, o mercado é assim. A maior parte dos trades que nós vemos que a análise técnica nos oferece, no dia a dia, nos gráficos diários, são trades de baixa qualidade. São trades que não interessam, são trades que não têm um bom resultado. Vocês já viram alguma coisa de alta qualidade e que apareça sempre? Vocês já viram realmente coisas que têm um gigantesco valor e que aparece a toda hora? Isso não existe. Não existe coisas que tenham enorme valor e que aparecem a toda hora. E infelizmente, as pessoas acham que podem fazer trades todos os dias. E que tem trade bom todos os dias. E que tem operação boa todos os dias. Não. O trader profissional sabe que os trades de alta qualidade, eles são raros. O que é um trade de alta qualidade? É um trade que tu tem um stop curto, um alvo longo e uma grande probabilidade que as coisas deem certo para você. Isto é um trade de alta qualidade. Então, a principal missão que vocês têm a desenvolver na vida de vocês como traders é aprender a identificar o que é um trade de alta qualidade e o que é um trade de baixa qualidade. O que é um trade que interessa a vocês e o que é um trade que não interessa a vocês. Partindo do pressuposto que 90% dos trades que aparecerem na frente de vocês, você tem que olhar com desprezo e dizer assim: não é bom o suficiente para o meu dinheiro. Não é bom o suficiente para um único segundo de preocupação minha. Mas, de tempos em tempos, nós teremos situações que valem a pena. E eu vou mostrar agora para vocês o que eu utilizo para localizar trades de alta qualidade. Durante a maior parte do tempo que eu estou operando um gráfico diário, mas isso também pode ser trazido para intradia,
ou mesmo para semanal, vocês poderão fazer isso. Vamos lá. Vamos colocar aqui na tela o gráfico diário da RDL3. Então aqui na tela do gráfico diário da RDL3, vocês estão vendo que esta aqui é a média móvel de 20 períodos. Entendam o seguinte conceito. A média móvel de 20 períodos, ela vai funcionar como um ímã de atração quando os preços estiverem muito longe dela. Então, quando o preço está longe, ela funciona como um ímã de atração e atrai os preços na sua direção. E quando o preço está grudado na média móvel, ela vai funcionar como um ímã de repulsão e empurrar os preços para longe da média. Isto é o que acontece em mais de 85% das vezes. Quando o preço está longe da média, ele é atraído para a média, e quando ele bate na média, ele é, digamos assim, repulsivamente empurrado pela média. Ok? Entendido isso, entendido esse primeiro conceito, que é o conceito de ímã anfótero, tá? Ímã anfótero. O que é um ímã anfótero? Um ímã que tem dois comportamentos. Tá? Dependendo da situação que se apresenta na frente dele, ele pode ser um ímã de atração. Dependendo da situação que se apresenta dele, ele pode ser um ímã de repulsão. Então aqui ele funciona como um ímã de atração e aqui ele funciona como um ímã de repulsão. Esse é o primeiro conceito. Segundo conceito, distância para a média. E esse é um conceito que as pessoas tinham muita dificuldade de localizar. Qual a distância ideal que o preço se afasta da média, que a média começa a funcionar como um ímã de atração? E aí, o que eu fiz? Essa é uma ferramenta que eu inventei. Olha que legal a ferramenta. Ela chama LS Volatility Index. O LS Volatility Index, que é o índice de volatilidade do papel, basicamente, ele procura mensurar justamente isso. Qual foi o afastamento médio que o papel fez em relação à média móvel de 21 nos últimos 21 períodos. E aqui em vermelho é o afastamento máximo que foi observado. E em zero, ele está grudado em cima da média. Então, quando ele está em zero, ele está grudado em cima da média, como a gente está vendo aqui os preços acontecendo, ele grudado em cima da média. E aí, neste caso, o ímã funcionará como um ímã de repulsão, para empurrar os preços para longe da média. Ao mesmo tempo, quando nós observamos esta situação aqui, em que nós estamos acima do afastamento máximo, neste ponto específico, nós estamos mais afastados da média neste candle do que nós estivemos nos últimos 21 dias, percentualmente falando, o que implica em uma grande probabilidade da média começar a funcionar como um ímã de atração. Ok? Então, a distância para a média será oferecida pelo nosso Volatility Index. Quando nós estamos acima da linha vermelha, nós vamos esperar uma reversão. Se os preços estavam acima da média, uma reversão de queda até a média. Se os preços estavam trabalhando abaixo da média e nós estávamos operando dentro de uma tendência de baixa, como foi aqui, quando nós entramos nesta zona, nós começamos a procurar um movimento de repique que traga os preços até a média. Ok. Entendido então o primeiro conceito, nós vamos passar para um segundo conceito que é importante. Observem. Quando a gente localiza uma situação em que nós estamos com um afastamento máximo acima da nossa média, por exemplo, aqui, vamos colocar com o nosso Volatility Index extremamente afastado, como se formou aqui, tudo que nós vamos querer é um candle estreito. Quando eu digo estreito, não é só a abertura e fechamento. Esse é um candle que tem uma distância de abertura e fechamento pequena, mas tem uma sombra superior muito grande. Isso não me interessa. Me interessa no candle estreito.
extremamente estreito. Distância entre máxima e mínima a menor possível. Quando eu localizar um candle estreito, uma distância microscópica entre a máxima e a mínima, e eu estou acima das médias, e eu estou acima do que seria o afastamento máximo dos últimos N dias, eu vou marcar essa mínima com uma venda, com um stop acima dessa máxima. E com o meu alvo sendo voltar para a média. Então, é um trade que simplesmente ele é contra-tendência. Sim, esse aqui no caso vai ser um contra-tendência, mas é um contra-tendência que tem um stop curtíssimo. Um stop muito curto. Não fiz a minha venda ainda. Até agora não vendi ainda. Eu queria vender a perda da mínima desse candle, porque este é um candle estreito, não vendi. No próximo candle eu vejo que a gente faz isso. Não é um candle estreito, então isso aqui não é um trade de alta qualidade, eu não vou vender no dia seguinte. No próximo candle eu estou olhando, no próximo candle eu estou olhando. Esse já é um candle estreito. Eu já começo a pensar em fazer uma venda aqui, com stop acima dessa máxima. No próximo candle, faz a venda. Estamos vendidos agora. Aí tu projeta essa amplitude para baixo. 100%, realiza parcial final em 2 vezes. Aí o que acaba acontecendo? Lindo trade. Deixa eu mostrar um outro exemplo aqui para vocês. Quando a gente tem a situação inversa, em que simplesmente os preços estão afundados, estão extremamente afundados, como aconteceu aqui, e formamos um candle estreito como este, vou mostrar um exemplo bem claro do que seria um trade de alta qualidade. Observe como a gente tem o preço exatamente em cima da média móvel de 21. Isso traz o nosso Volatility Index para 0. E observe este candle estreito. Vou dar um zoom para vocês verem melhor. Olha como esse candle tem uma amplitude microscópica. O que eu vou fazer? Eu vou vender a perda dessa mínima com stop acima dessa máxima, a favor da tendência. E aí meu alvo mínimo vai ser o fundo prévio. Esse é meu alvo mínimo. Feita a venda. Vendido, vendido, vendido. Olha que trade mais fácil. Isto é um trade de alta qualidade. Então, toda vez que o mercado chega nesta região de 0, eu procuro por um candle estreito. E toda vez que o mercado chega acima da linha vermelha, eu vou procurar por um candle estreito. Vou mostrar aqui uma outra situação em que o mercado vai para cima da linha vermelha. Assim que ele vai para cima da linha vermelha, ele está acima da linha vermelha, eu vou procurar por um candle estreito. O mais estreito possível. Aqui, ó, deixa eu mostrar essa situação aqui anterior. Vamos ver. São raros. Os trades são extremamente raros. Veja que agora a gente está acima da linha. Não estamos. Não deu um trade legal aí ainda. Ainda não. Agora, vamos ver. Ó, aqui faz sentido. Aqui é uma operação que eu posso pensar em fazer uma venda na perda dessa mínima. É uma venda agressiva, por tendo contra a tendência. Deu a venda. Esse cara botou stop bem curto, já estopou o trade. E não tem problema tu levar um stop tão curto assim. Tá escrito perder 1,23. Se a coisa der certo, tu vai ganhar 5,69. Aí o próximo trade faz isso. Veja que a gente continua muito afastado da média. Muito, muito, muito afastado da média. E o que tu faz? Tu procura novamente por mais alguns sinais. Mas vamos olhar aqui essa situação que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês compreenderem o que é um trade de alta qualidade. Um trade de alta qualidade não é um trade que tem um alto nível de acerto. É importante que seja mencionado. Um trade de alta qualidade não significa que ele tenha um alto nível de acerto. Significa que ele tem um enorme potencial de payoff. Observem a amplitude deste candle aqui. Observe como ele está na linha do 0. O que eu consideraria fazer aqui? Uma entrada nessa ruptura. E o meu stop, ele fica abaixo dessa mínima. E meu alvo é no mínimo o topo anterior. Se eu perder, eu vou perder um candle. Mas se eu ganhar, muitas vezes eu consigo ganhar muitos e muitos candles. Deu a entrada e deu o stop. É importante que eu mostre quando falha. Senão o cara acha que não falha nunca. É lógico que nós vamos ter falhas. Não existe um único sistema operacional que não tenha falhas. Não existe nenhum, gente. Só que quando nós temos uma falha,
nós podemos perder pouco. E quando a gente ganha, a gente tenta ganhar muito. Esse é o truque de um trade de alta qualidade. Um trade de alta qualidade, ele vai te dar um risco pequeno, porque o seu stop é microscópico, e um alvo longo, porque o seu alvo vai ser muito longe do ponto em que você tomou a posição. Então, toda vez que vocês localizarem um candle estreito, sobrevendido ou sobrecomprado, vocês terão, por exemplo, aqui uma possível alternativa de trabalhar. Uma venda aqui, com o stop acima dessa máxima, tentando buscar o fundo prévio. E nem sempre vai dar certo. Como eu mencionei, nem sempre as coisas dão certo. E não tem nenhum problema você levar um stop, desde que seu stop seja curto. Aqui a gente tem um exemplo de um trade que se fechou exatamente dentro do conceito de alta probabilidade. Olha o estreitamento desse candle. Olha aqui o Volatility Index. Onde é que seria o seu alvo? Nesse ponto aqui. O que acaba acontecendo? Rompe. Ó, olha que trade. Um trade fácil, que evolui bem, em que teu alvo é no mínimo 2 vezes a amplitude para cima. Não bateu no alvo ainda, foi só em 1,61. Foi só em 1,61. Depois o trade faz isso novamente. E stop. Se o cara não realizou parcial, eu vou stop. Então, em todos os modelos, a realização parcial é extremamente útil. Retira o trade do risco, permite que o trader assuma uma nova posição se aparecer um novo sinal, mas mais do que tudo, o conceito que eu preciso transmitir é: esperem estados sobrecomprados, esperem estados sobrevendidos, para vocês operarem com candles estreitos. É lógico que quando tu opera com um candle estreito, o teu nível de acerto cai muito. Aqui tem um exemplo disso. Olha esse candle. Olha onde é que está o Volatility Index. Qual que seria o movimento mais provável? Voltarmos para a média móvel. Todo dia que eu poderia pensar em voltar a operação na perda dessa mínima. O dia que eu colocaria meu stop, eu não colocaria nem na máxima, eu colocaria acima da máxima que no anterior. O que o candle faz? Olha que belo movimento. Olha onde é que a gente está chegando agora, em cima da média móvel. Então a gente tem que cuidar aqui, pode aparecer um sinal de reversão para alta. Ó, começa a funcionar como um ímã de repulsão. Agora veja que o mercado perde a média e agora o que ele faz? Ele se aproxima aqui novamente, ó, mais uma vez. Ó. Olha essa aproximação aqui. Está chegando perto do zero. Olha como os candles estão estreitos. O que a gente espera que aconteça? Ó, faz sentido uma possível venda aqui, com stop acima dessa máxima. Eu vou estar arriscando aproximadamente aqui 2,59%, vou tentar buscar um ganho de 9%. Olha o que acontece. Isso não é venda. Olha como o trade vem. O trade vem vindo. E aí é óbvio que no meio do caminho, já que tu estava com um alvo bem longo de 9%, o que tu faz? Pega essa amplitude aqui, que era o teu risco, joga para baixo, realiza parcial aqui, quando bate em 2 vezes, entrega o papel e sai fora. Isso é um swing trade. Observa aqui novamente. Ó. O que está acontecendo aqui? Candle estreito, em cima da média móvel. E esse ponto aqui? Olha o Volatility Index te dizendo, cara, te prepara que vai ser mais uma pancada. Perdendo a mínima, tem uma venda. Rompendo a máxima, tem uma compra. O que acaba acontecendo a seguir? Venda. Olha que belo movimento de venda. Lindo. Agora observe que quando a gente chegar nesse ponto aqui, ó, o que está nos indicando? Vai dar uma reversão, vai dar um repique. Olha o que o mercado faz, dá uma repicada. E é lógico que se o cara está vendido, ele sabe que vai ter um repique para perto da média, ele liquida a posição. Então o Volatility Index, ele tem como função justamente nos indicar, olha aqui, ó, mais um candle estreito, em cima da média. O Volatility Index nesse ponto, o que tu vai fazer? Tu está pensando em vender aqui, ó. Vai vender aqui, colocando teu stop aqui, e o alvo no mínimo fundo prévio. Ou 2 vezes, se você quiser ser mais conservador. Olha que trade. Só que agora, o que está acontecendo com o Volatility Index? Nós estamos muito afastados da média. Então o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que começar a procurar por sinais de reversão como uma possível média. Então aqui nós estamos vendidos, vamos começar a puxar nosso stop curtinho pela máxima, até pensar em talvez reverter posição, porque vai ter um repique aí, ó. Olha como os que eu estou estreitando. Olha esse estreitamento, por enquanto ainda não deu, não rompeu a máxima, rompeu a máxima, rompeu a máxima. Olha esse candle estreito.
cara que está vendido desde lá de cima tem que puxar os seus stops em uma possível compra até de contra a tendência quando não pensa máxima. Deu 0 posição vendida, fez o candle estreito, acima do Volatility Index, a tua expectativa seria no mínimo um retorno para perto da média. Então o que tu vai fazer? Agora tu vai fazer uma compra, e como tu está operando contra a tendência, tu vai colocar um alvo relativamente curto. Aqui nessa abertura desse candle vai ter resistência. Olha como travou um pouco o mercado. O mercado está travado naquele ponto. Consegue romper agora. Se eu estou comprado desde aqui de baixo, cara, já está mais no final do sair do trade. Já são 3 dias consecutivos de alta numa tendência de baixa, batendo num suporte anterior perdido. Eu boto o meu dinheiro de swing trade no bolso e saio fora com 3% e vou embora. Tá? Veja que o mercado até foi até a média, como a gente tinha meio que antevisto, e depois o que ele faz aqui? Ó? Bate na média e faz esse candle aqui. Ó. Depois ele recua. Então, o truque é, procurem por candles estreitos. Operem candles estreitos. Trabalhem com candles estreitos sobrecomprados ou sobrevendidos. O nível de acerto não é alto, mas o payoff é muito alto. O número de sinais não é alto, mas os trades têm uma qualidade muito superior. Muito, muito, muito superior. Tá? Eu vou colocar aqui rapidamente o que eu fiz no índice futuro hoje. Tá? No 10 minutos. Tá? Rapidamente. En passant, como se diz. Minhas operações de índice futuro. Dissecando os trades do dia. Eu tinha olhado o mercado abrindo. Eu tinha olhado que os 60 minutos estava extremamente sobrevendido. E eu pensei, cara, isso vai ser um ponto de reversão. Vou pensar em comprar. E aí, quando o mercado fez esse inside bar, eu tomei uma posição aqui, pelo estocástico lento sobrevendido 60 minutos, e meu stop original estava nessa mínima. Só que aí, quando esse candle terminou assim, esse candle como um candle estreito, eu puxei meu stop para essa mínima e pensei, vou reverter posição. E quando eu reverter posição, eu vou bater com um alvo longo. E meu alvo vai ser no mínimo a amplitude desse candle para baixo. E aí, o próximo candle não deu a venda, aí nesse candle deu a venda e eu reverti, saí da compra e virei para venda. Fiquei vendido, o mercado veio caindo, bateu no primeiro alvo, eu fiquei tranquilo, meu alvo era 2 vezes a amplitude lá embaixo, eu queria lá embaixo, em 113, 145. O mercado faz isso, por enquanto eu estou vendido, desde esse ponto, isso aqui está me dando aproximadamente 500 e poucos pontos. Esse já é um candle de estreitamento, já é um candle estreitado. Próximo candle, isso aqui é um preço de fechamento de reversão. Eu puxei o stop das minhas vendas imediatamente para esta máxima e daí no candle seguinte eu liquidei a operação. E aqui então eu acabei recomprando com 411 pontos de ganho. E aí depois, esse preço de fechamento de versão eu decidi não tomar, porque eu estava operando contra o VWAP caindo, eu não estava a fim de fazer isso. O mercado faz esse outro candle, depois faz esse inside bar e eu decido, ok, perder esse inside bar eu vou vender mais. Eu vou operar hoje a favor da direção do VWAP. Vou vender mais, vou jogar meu alvo 2 vezes esse inside bar para baixo. Quando bater lá, eu liquido. Isso vai me dar mais uns 330 pontos. Aí o mercado faz isso, aciona o sinal, o outro inside bar, eu fiquei tenso, voltou a cair, bati no meu alvo, entrego o trade, acabou o trade. Tá, então aqui eu consegui liquidar esse trade, bateu exatamente no meu alvo, liquidei o trade, recomprou toda a posição e eu estava líquido. E aí o mercado faz o quê? O mercado faz este movimento que vocês estão vendo aqui, ó. Este candle. Isso aqui é uma divergência altista. Observem esse fundo mais baixo que o fundo prévio no preço e observe o estocástico lento com fundos mais altos. Ok, eu considerei, beleza, divergência altista, eu vou comprar essa ruptura, mas o VWAP está aqui em cima, meu stop seria muito longo. Não vou comprar isso aí. E o trade faz isso, depois ele faz isso, eu estava querendo comprar, mas não tinha um bom ponto de entrada. Depois ele faz esse candle vermelho e eu considerei, beleza, agora, se eu romper essa máxima, eu vou comprar, porque isso vai acionar os stops de todos vendidos até agora. E aí o mercado faz isso, não deu o sinal de entrada, mas este candle de reversão já começou a me interessar de sobremaneira e eu puxei uma entradinha para essa máxima. E daí eu coloquei meu alvo, no mínimo aqui, ó, na VWAP menos superior. Mercado faz um inside bar e daí sim eu comecei a salivar um candle estreito, gente. Trade de alta qualidade. E ele rompe, ele acelera, vai para o meu alvo, termina meu trade. E esse trade aqui me deu mais 290 pontos. E esse é um candle estreito. Este é um candle estreito formado em cima de uma zona de resistência, dentro de um dia que ainda é vendedor. O que eu pensei em fazer? Vamos preparar para vender.
E aí quando faz este candle aqui, que é basicamente um 1, 2, 3 de venda, eu deixei fazer uma venda. Com o stop acima dessa máxima. Não é uma venda perfeita porque não é um candle estreito. Tá? Eu plotei essa distância para baixo. E a minha realização parcial estaria aqui, em 100, depois em 200. E o mercado veio. Aqui, ó. Faz o inside bar e aqui sim se tornou uma venda fantástica, com meu stop bastante curto. Aqui eu estava riscando exatamente 140 pontos. E sendo bem franco com vocês, 140 pontos, 5 contratos e R$140. Eu decidi aqui jogar um peso mais forte na minha posição. Ao invés de eu trabalhar os 5 contratos clássicos meus, eu estava com R$140 de risco, eu decidi trabalhar com 20 contratinhos. Ou seja, arriscando 4 vezes 140, estava arriscando R$600. O mercado faz isso. Quase fui estopado por essa sombrinha aqui, tá vendo? Só não fui porque eu tinha deixado imediatamente acima dessa máxima. E o mercado veio. E aí, quando ele fez esse inside bar aqui, eu vendi mais. Só que meu alvo era na banda, na VWAP band inferior. Quando apareceram esses dois inside bars aqui, eu puxei meu stop para essa máxima, depois para essa máxima, e daí eu liquidei toda a posição. Saí do trade. E aí terminou meu dia. Terminou meu dia. Esse foi o resultado de hoje. R$5.893. Eu fiz em torno de 1.500 pontos. Eu dei uma exagerada no controle de risco hoje. Hoje eu bati mais forte do que usualmente eu bato. Tá? Isso produziu esse lucro, mas foi um lucro perigoso. Eu não deveria ter feito isso. Eu não deveria ter forçado 15, 20 contratos que nem eu operei de mini. Eu deveria ter operado só aquilo que eu me tolero, que é em torno de 5 a 10. Mas enfim, hoje eu bati um pouco mais forte. O resultado foi esse. E esse é o meu resultado do dia de day trade. Um forte abraço para todos os amigos, tudo de bom, nos vemos, paz, saúde e prosperidade para vocês. Se vocês curtiram, deem um like aí que nós falamos mais tarde. Abraços.